Você já percebeu que algumas pessoas parecem viver sob uma proteção invisível de provisão? As contas chegam e elas pagam. As emergências aparecem e elas resolvem. As oportunidades surgem e elas agarram. Enquanto outras pessoas que oram todos os dias, que jejuam, que leem a Bíblia, que vão à igreja fielmente, vivem como se estivessem sempre correndo atrás do que falta. E se eu te dissesse que isso não é sorte? Não é privilégio. Não é Deus escolhendo alguns e abandonando outros. E se eu te dissesse que existe uma lei espiritual em ação? Uma lei que Filipenses 4:19 revela com clareza absoluta, e que Florence Scovel Shinn ensinava como a chave mestra do suprimento divino. Nos próximos minutos, você vai descobrir como transformar esse versículo em um decreto de provisão capaz de alinhar sua vida com o suprimento de Deus. Mesmo que hoje você se sinta cercado por contas. Mesmo que hoje você não saiba como vai pagar o mês. Mesmo que hoje você já tenha tentado de tudo e nada parece funcionar. Imagine Nova York, anos 1920. Enquanto muitos cristãos recitavam versículos com os lábios e voltavam para casa com o bolso vazio, uma mulher de chapéu simples e Bíblia gasta caminhava pelas ruas de Manhattan com algo diferente no olhar. Era Florence Scovel Shinn, divorciada, criticada, vivendo numa época em que mulher não podia ensinar sobre prosperidade. Mas ela via textos como Filipenses 4:19 de uma forma que ninguém mais via. Para Florence, aquele versículo não era promessa distante. Era lei ativa, código vivo, instrução prática de como posicionar a consciência para receber o que Deus já liberou. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória. Para a maioria, isso era consolo para dias difíceis. Para Florence, era a descrição exata de como o universo espiritual funciona. Deus não vai suprir. Deus supre. Presente. Contínuo. Agora. A questão nunca foi se Deus quer te dar. A questão sempre foi se você sabe receber. Talvez você já tenha lido Filipenses 4:19 centenas de vezes. Talvez já tenha marcado esse versículo na sua Bíblia. Talvez já tenha declarado essa promessa em momentos de desespero. E mesmo assim, quando você olha para a sua conta bancária, quando você olha para as suas dívidas, quando você olha para as suas necessidades, parece que nada mudou. Ninguém te explicou que não é a repetição mecânica que ativa esse versículo. É o estado interno de quem declara. É a postura espiritual de quem recebe. É aí que a lei da atração espiritual entra. Você não atrai só o que fala. Você atrai aquilo em que realmente acredita enquanto fala. A boa notícia? Você não vai precisar decorar fórmulas complicadas. Não é sobre repetir 1000 vezes. Não é sobre merecer com esforço. Hoje você vai aprender a usar uma única chave. Transformar Filipenses 4:19 num decreto alinhado com a fé que Florence chamava de consciência de suprimento. Uma frase simples, no momento certo, com a postura certa, que abre um portal de provisão sobre a sua vida. E antes de revelar essa chave, você precisa entender quem era essa mulher que ousou unir Bíblia, fé e lei mental. E como ela descobriu na prática que Deus se move através daquilo que você pensa, sente e decreta todos os dias. Antes de virar referência mundial em manifestação, Florence era, aos olhos do mundo, apenas uma artista falida com uma Bíblia na mão e um coração quebrado. Era uma noite fria em Nova York. Ela estava sentada sozinha em seu pequeno apartamento, rodeada por contas, cartas de cobrança e a sensação sufocante de estar abandonada. Abandonada por pessoas, abandonada pela vida e talvez até por Deus. O silêncio da casa parecia gritar. Foi ali, entre pincéis sem uso e quadros encostados, que ela abriu a Bíblia quase por instinto. Seus olhos caíram em Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória. Ela ficou parada, olhando para aquela frase, como se fosse um código que ela nunca tinha realmente entendido. Suprirá todas, não algumas, todas, segundo as suas riquezas,
não segundo o seu medo, não segundo a sua conta bancária, não segundo o que os outros acham possível, segundo as riquezas de Deus, na glória. Naquela noite, ao invés de implorar, Florence decidiu decretar. Em vez de repetir, Deus, me ajuda, estou perdida, ela se levantou, olhou para o vazio do apartamento e disse em voz firme: o suprimento divino agora flui para mim em avalanches de abundância. Todas as minhas necessidades são satisfeitas instantaneamente, pois eu sirvo a um Deus de abundância. Ela não pediu. Ela declarou. Ela não implorou. Ela decretou. Em poucos dias, encomendas de quadros começaram a surgir de lugares que ela jamais teria imaginado. Clientes antigos reapareceram. Uma galeria que havia rejeitado seu trabalho entrou em contato pedindo desculpas e oferecendo exposição. Para Florence, aquilo não foi coincidência. Foi lei. Foi Filipenses 4:19 em ação. Com o tempo, ela começou a perceber algo poderoso. Os textos bíblicos que muitos tratavam como consolo para tempos difíceis eram, na verdade, fórmulas de ativação espiritual. Quando Florence lia Filipenses 4:19, ela não via apenas promessa, ela via instrução. O meu Deus suprirá. Isso não era esperança, era declaração de lei. Suprirá todas as vossas necessidades. Isso não era exceção, era regra universal, segundo as suas riquezas na glória. Isso não era limitação humana, era fonte infinita. O princípio central que Florence descobriu é simples e radical ao mesmo tempo. O universo espiritual é um espelho da sua convicção interna. Ele não responde ao que você repete com a boca. Ele responde ao que você se tornou por dentro enquanto repete. Quando você recita Filipenses 4:19 tremendo de medo, pensando, será que vai dar certo? O campo espiritual lê medo. Quando você declara o mesmo versículo como verdade já cumprida, com gratidão antecipada, o campo lê certeza. E responde à certeza. A lei da atração espiritual nesse nível não é pensamento positivo barato. É o eco da sua fé real. Você não atrai o que quer. Você atrai o que você é. Florence dizia que a maioria das pessoas pede a Deus como mendigo. Mas filho de Deus não mendiga. Filho de Deus recebe. Filho de Deus decreta. Filho de Deus sabe que o Pai já liberou. A diferença entre implorar e decretar é a diferença entre viver na escassez e viver no suprimento. Implorar diz, Deus, eu não tenho, me dá. Decretar diz, Pai, eu te agradeço porque tu já supriste. O primeiro vem do medo, o segundo vem da fé. E Deus responde à fé, sempre. Mas para chegar nesse entendimento, Florence precisou romper com 3 crenças muito comuns. A primeira é a ideia de que basta pedir e Deus que se vire para te dar. Ela via todos os dias pessoas repetindo versículos como quem recita senha, mas voltando a falar escassez, medo e falta o resto do dia. Para ela, isso era como jogar fora o suprimento que você mesmo invocou. A segunda crença era a de que dinheiro é assunto material e Deus só cuida do espiritual. Florence respondia com a própria Bíblia. Jesus multiplicou pães. Jesus transformou água em vinho. Jesus mandou Pedro pegar a moeda na boca do peixe para pagar impostos. Deus não tem problema com provisão material. Quem tem problema somos nós. A terceira crença era ainda mais sutil. A de que se você está passando necessidade, é porque Deus quer te ensinar algo através da falta. Florence via diferente. Ela dizia que Deus ensina através da abundância também. E que muitas vezes a falta não é lição divina, é bloqueio humano. É consciência de escassez impedindo o fluxo do suprimento que já foi liberado. Filipenses 4:19 não promete suprimento para alguns. Promete para todos que se posicionam para receber. A questão é, você está posicionado ou está bloqueando sem perceber? E agora, antes de revelar o decreto exato que Florence usava, eu preciso que você faça algo. Vá aos comentários e escreva com calma e consciência. Eu me posiciono para receber o suprimento que Deus já liberou. Não escreva correndo. Respire fundo antes.
Sinta o coração. Perceba onde essa frase toca em você. Quando você escreve, não está apenas comentando um vídeo, está ancorando uma decisão no plano físico. Está dizendo ao universo espiritual e a si mesmo: eu mudo de posição hoje, eu saio da mendicância espiritual e entro na consciência de filho que recebe. Escreva, volte para cá, e então eu vou te mostrar através de histórias reais o que acontece quando alguém leva esse decreto a sério. Você já deve ter percebido que algumas pessoas parecem viver num fluxo diferente. Enquanto tudo aperta ao redor delas, algo as sustenta. Não é sorte, não é privilégio, é alinhamento. E você vai sentir isso enquanto escuta estas histórias. Preste atenção nas sensações do seu corpo. Se algo arrepiar, não ignore. É sinal de que sua alma está reconhecendo a verdade. História 1. A mulher que descobriu que estava bloqueando o próprio suprimento. Helena tinha 44 anos e trabalhava como secretária em um escritório de advocacia. O salário era justo, mas nunca sobrava. Cada mês era uma batalha. Ela orava todos os dias. Lia a Bíblia fielmente. Frequentava a igreja todo domingo, mas vivia com aquela sensação constante de que o dinheiro escorria pelos dedos. Um dia, ouvindo um estudo sobre Florence e Filipenses 4:19, algo a confrontou. O palestrante disse uma frase que ficou martelando na mente dela. Você pode estar orando por suprimento de manhã e decretando escassez o resto do dia sem perceber. Helena começou a prestar atenção nas próprias palavras e ficou chocada. Não tenho dinheiro para isso. Nunca sobra nada. Tudo é tão caro. Não dá para mim. Dezenas de vezes por dia ela decretava falta. Sua boca desfazia o que sua oração tentava construir. Naquela noite, Helena tomou uma decisão. Ela abriu a Bíblia em Filipenses 4:19, colocou a mão sobre o versículo e declarou: eu paro de decretar escassez. A partir de hoje, minha boca fala suprimento. O meu Deus supre todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas na glória. Eu recebo agora. Está feito. Ela não sentiu nada de especial. Nenhum arrepio, nenhuma visão. Apenas uma decisão. Nos dias seguintes, ela vigiou cada palavra. Quando a tentação de falar falta vinha, ela substituía. Em vez de não tenho dinheiro, dizia o suprimento está a caminho. Em vez de nunca sobra, dizia Deus multiplica o que tenho. 9 dias depois, algo inesperado aconteceu. O escritório onde ela trabalhava recebeu um bônus de um caso ganho. O chefe decidiu dividir entre os funcionários. O valor que coube a Helena, R$ 8.400. Ela chorou no banheiro do escritório. Não era coincidência. Era Filipenses 4:19 respondendo à mudança de postura. Florence diria: quando você para de decretar escassez, o suprimento que estava bloqueado finalmente flui. História 2. O homem que estava desempregado há 14 meses e recebeu proposta em 2 semanas. Marcos tinha 39 anos quando foi demitido. Ele não contou para ninguém nos primeiros meses. Saía de casa de manhã fingindo que ia trabalhar. Ficava em cafeterias mandando currículos. Voltava à noite fingindo cansaço. 14 meses se passaram. Mais de 200 currículos enviados. Dezenas de entrevistas. Nenhuma proposta. A vergonha era um peso que ele carregava escondido. O casamento começou a estremecer. As economias acabaram. O desespero batia todos os dias. Marcos orava. Orava muito. Mas suas orações eram cheias de medo. Deus, eu não aguento mais. Deus, por que o Senhor me abandonou? Deus, eu vou perder tudo. Um dia, um amigo compartilhou um vídeo sobre Florence e o princípio do suprimento divino. Uma frase ficou gravada. Deus não responde ao desespero pronunciado. Deus responde à fé declarada. Naquela noite, Marcos fez algo diferente. Em vez de orar descrevendo o problema, ele decretou a solução. Pai, eu te agradeço porque o emprego perfeito para mim já existe. Eu te agradeço porque tu supres todas as minhas necessidades. Eu não vou mais falar como desempregado. Eu falo como alguém que já foi contratado. Está feito.
Nos dias seguintes, Marcos mudou a postura. Arrumou o escritório de casa como se já estivesse trabalhando. Atualizou o LinkedIn com confiança. Começou a falar de si mesmo como profissional valioso, não como rejeitado. 2 semanas depois, uma empresa que havia ignorado o currículo dele meses atrás entrou em contato. Houve uma mudança interna e seu perfil agora se encaixa perfeitamente. Podemos conversar? Marcos foi contratado com salário 20% maior que o anterior. Ele disse depois: "Eu orei por 14 meses pedindo, bastou 2 semanas decretando." Florence explicaria: "O suprimento já existia, Marcos é que estava na frequência errada para recebê-lo." História 3. A viúva que quitou R$ 23 mil de dívida após entender o princípio. Dona Jurema tinha 61 anos, viúva há 5. Vivia de uma aposentadoria de R$ 1.400 e carregava uma dívida médica de R$ 23 mil do tratamento do marido. Ela pagava o mínimo todo mês. Os juros comiam qualquer progresso. A dívida parecia eterna. Jurema orava pedindo milagre, mas suas palavras diárias contradiziam sua oração. "Essa dívida vai me acompanhar até a morte. Eu nunca vou conseguir pagar isso. Deus esqueceu de mim." Um dia, arrumando os livros do marido, ela encontrou um caderno velho. Dentro, uma anotação que ele havia feito anos antes. Florence Scovel Shinn. "O suprimento divino é infinito. Pare de decretar a dívida. Decrete a quitação." Jurema chorou. Chorou pela saudade. Chorou pela dor. Mas chorou também porque entendeu que estava alimentando a dívida com as próprias palavras. Naquela noite, com a Bíblia aberta em Filipenses 4:19, ela colocou as mãos sobre o peito e declarou: "O meu Deus supre todas as minhas necessidades. Eu paro de decretar dívida. Eu decreto quitação. O suprimento para pagar tudo já foi liberado. Eu recebo agora. Está feito." Ela fez o decreto uma única vez e foi dormir em paz pela primeira vez em meses. 3 semanas depois, recebeu uma carta do banco. Havia um programa de renegociação para clientes antigos. A dívida de R$ 23 mil poderia ser quitada por R$ 7.800 à vista. Na mesma semana, um sobrinho que morava no exterior ligou. "Tia, eu recebi um dinheiro inesperado e senti no coração que deveria te ajudar. Posso te mandar R$ 8 mil?" Jurema pagou a dívida. E ainda sobrou. Ela caiu de joelhos. Não era coincidência. Era Filipenses 4:19 respondendo ao decreto. Florence resumiria: "O universo sempre paga suas contas quando você muda o endereço da sua alma." Você percebeu o padrão? Nenhuma dessas pessoas tinha favorecimento especial. Nenhuma tinha força espiritual extraordinária. Nenhuma estava vivendo uma fase fácil. Elas apenas fizeram uma coisa diferente. Pararam de implorar e começaram a decretar. Pararam de descrever o problema e começaram a declarar a solução. E o suprimento, que já existia no plano espiritual, finalmente encontrou caminho para chegar. E agora você vai aprender o decreto exato. Mas antes, prepare-se. O que vem agora não pode ser desouvido. Respire fundo. Não faça isso lendo correndo. Não faça isso distraído. Porque o que você está prestes a receber não é mais informação, é um portal. Florence dizia que quando alguém escuta uma verdade espiritual pela primeira vez com o coração aberto, ela entra na alma como um clarão e nunca mais sai. E esse clarão é exatamente o que você vai sentir agora. A frase que Florence extraía de Filipenses 4:19 e ensinava como o resumo vibracional do suprimento divino é esta: "Prepare-se. O meu Deus supre todas as minhas necessidades agora. Eu recebo com gratidão. Está feito." Repita mentalmente. Sinta. Deixe entrar. Agora ouça de novo. Desta vez não com a mente, mas com o peito. "O meu Deus supre todas as minhas necessidades agora. Eu recebo com gratidão. Está feito." Consegue perceber a profundidade? Não é súplica. Não é esperança vaga. É decreto. É posicionamento. É fé ativa. Vamos entender cada parte. O meu Deus.
Você não está falando de um Deus distante. Você está falando do seu Deus. Pessoal, íntimo, comprometido com você. Supre, tempo presente. Não vai suprir um dia. Supre agora, contínuo, ativo, todas as minhas necessidades. Não algumas, todas. Financeiras, emocionais, físicas, relacionais, tudo, agora. Não no futuro distante, não quando você merecer, agora, neste momento. Eu recebo. Esta é a chave. Você não está pedindo, você está recebendo. Postura de filho que sabe que o pai já deu, com gratidão. A gratidão é o selo. Quando você agradece antes de ver, você demonstra fé verdadeira. E a fé é a substância das coisas que se esperam. Está feito. Este é o ponto final do decreto. Não há dúvida. Não há tomara. Não há se Deus quiser. Está feito. Selado. Cumprido. Florence ensinava que esse decreto deveria ser feito todas as manhãs, ao acordar. Antes de qualquer outra palavra. Antes de olhar o celular. Antes de pensar nos problemas do dia. A primeira palavra da manhã programa todas as palavras do dia. Como aplicar? Quando? Ao acordar, antes de falar com qualquer pessoa ou tocar no celular. Onde? Diante de um espelho, se possível. Postura. Coluna ereta, peito aberto, pés firmes no chão. Preparação. 1. Inspire profundamente 3 vezes. 2. Na última, coloque a mão no coração. 3. Sinta o pulsar. Esse é seu sim espiritual. Como dizer, uma única vez, com convicção, sem gritar, sem tremer, sem pedir. Como quem assina um contrato, como quem reivindica uma herança. Após o decreto, silencie, não discuta. Não questione, não explique para ninguém. Apenas viva o dia sabendo que você declarou sua posição espiritual. Frequência. Não repita várias vezes por ansiedade. Isso enfraquece. Um decreto com fé vale mais que 100 com medo. Repita somente quando sentir o coração pedir. Não a ansiedade exigir. Advertências sagradas. 1. Não use o decreto para controlar situações ou pessoas. Suprimento é sobre você, não sobre manipular a vida de outros. 2. Não faça o decreto tentando evitar problemas por pânico. Isso cria vibração de medo. Faça por alinhamento, não por desespero. 3. Não teste Deus. Não encha o decreto de dúvida. Você declara e vive. Não vigia obsessivamente o resultado. Florence dizia, quando você decreta, o universo começa a se mover. O único capaz de atrapalhar esse movimento é você. Agora que você conhece o decreto, precisa entender por que ele funciona. Não apenas espiritualmente, não apenas energeticamente, mas também neurologicamente. Porque quando Florence dizia que a lei espiritual é científica e funciona 100% das vezes quando as condições estão corretas, ela não estava falando em metáfora. Ela estava descrevendo algo que hoje a ciência confirma. A primeira verdade é simples. O universo espiritual não entende palavras. Ele entende vibração. Quando você decreta, o meu Deus supre todas as minhas necessidades agora, você não está apenas recitando um versículo. Você está mudando de frequência vibracional. Filipenses 4:19 descreve um estado de consciência. Não é sobre esconder-se da falta. É sobre colocar sua mente em um lugar onde a escassez não governa. E isso é uma lei. O que você teme, você atrai por sintonia. O que você crê, você manifesta por identificação. O que você decreta, você abre por ressonância. Neurociência. Como sua mente reage ao decreto? Toda vez que você afirma algo com convicção, o cérebro cria novas conexões neurais. Isso é neuroplasticidade. Quando você repete com emoção, o meu Deus supre todas as minhas necessidades agora, o cérebro interpreta isso como realidade. Ele reduz cortisol, o hormônio do estresse, ele aumenta a dopamina, clareza mental, ele fortalece o córtex pré-frontal, tomada de decisão. Ou seja, você pensa melhor, percebe oportunidades que antes estavam escondidas pelo pânico e age com mais assertividade. Física quântica. O observador cria o campo. Experimentos científicos provaram que a realidade muda quando é observada com intenção.
Florence dizia isso 100 anos antes. Você não atrai o que quer, atrai o que você é. Quando você se vê suprido, abundante, provido, você colapsa uma linha do tempo onde isso já é verdade. Quando você se vê necessitado, carente, desamparado, colapsa a linha onde a falta te alcança. Biologia. Seu corpo responde ao espírito. Pesquisas demonstram que pensamentos alteram a expressão genética. Vibrações de segurança e abundância fortalecem o sistema imunológico. Vibrações de medo e escassez enfraquecem suas células. Quando você declara, eu recebo com gratidão, está feito, seu corpo relaxa, seu campo se estabiliza e seu sistema nervoso entra em coerência. É literalmente uma reprogramação biológica. Florence explicava. Você não ora para pedir uma mudança, você ora para se tornar a mudança. O decreto não funciona porque é mágico. Ele funciona porque alinha alma, mente, corpo e campo numa única direção. Quando você se torna coerente internamente, a vida fica coerente externamente. E quando a dúvida vier, porque ela vai vir, não é sinal de fraqueza, é sinal de transição. Florence ensinava a técnica da observação neutra. 1. Não lute contra a dúvida. 2. Não repita o decreto com medo. 3. Apenas diga internamente, eu já decretei. Está feito. 4. Finalize com gratidão. Obrigado, porque já está resolvido. A dúvida é um teste. Ela só vence quando te faz refazer o decreto por desespero. Se você não recuar, ela se dissolve. Agora que sua mente entendeu, sua alma precisa ancorar. Feche os olhos comigo por um instante. Respire devagar. Deixe o ar entrar como se estivesse iluminando o interior do seu peito. Não tenha pressa. Você está seguro aqui. Agora, imagine-se daqui a 90 dias. Não se force a visualizar. Deixe a imagem vir sozinha. Você acorda numa manhã tranquila. Não há aquela pressão no peito que costumava te acompanhar. Não há aquela sensação de que o dinheiro não vai dar. Pela primeira vez em muito tempo, você sente paz antes mesmo de abrir os olhos. Você levanta. Caminha pela casa. E cada passo tem uma leveza que você não sentia há anos. A preocupação com contas não late mais atrás dos olhos. O mundo ainda é o mundo. Mas você não é mais a mesma pessoa reagindo ao mundo. Você pega seu celular, abre o aplicativo do banco e não sente aquele choque de ansiedade. Você olha para os números e percebe que está sendo sustentado, provido, suprido. Não é que você ficou milionário do nada. É que sua vida saiu do modo sobrevivência e entrou no modo confiança. E essa mudança, essa transição, começou exatamente no dia em que você mudou o que saía da sua boca. No dia em que você parou de implorar e começou a decretar. No dia em que você assumiu a consciência de suprimento. Agora, abra lentamente os olhos. Essa imagem que você viu não foi inventada pela sua mente. Ela é uma memória do seu futuro. É o eco da linha do tempo que você acabou de tocar. Você chegou até aqui. Isso não é pouca coisa. Milhares de pessoas clicaram neste vídeo e saíram nos primeiros segundos. Mas você permaneceu. Você ouviu cada palavra. Você sentiu. Você visualizou. Isso diz mais sobre você do que você imagina. Diz que você reconheceu este momento como um chamado. Que sua alma entendeu o que sua mente ainda está processando. Que você não pode mais viver no modo antigo. Florence dizia que ninguém chega a uma verdade espiritual avançada por acaso. Ela sempre explicava. O universo envia o mensageiro antes de enviar o suprimento. E você reconheceu o mensageiro. Você não ignorou o sinal. A partir de hoje, você não precisa mais de autorização para prosperar. Não precisa se justificar para desejar abundância. Não precisa pedir desculpas por querer o que Deus já te prometeu. Filipenses 4, 19. Não é um pedido, é uma declaração de lei espiritual. E você acabou de ativá-la. Amanhã cedo, antes de qualquer palavra, diante do espelho, coloque a mão no coração e declare com toda a sua alma: o meu Deus supre todas as minhas necessidades agora. Eu recebo com gratidão.
está feito. Uma vez, com convicção, com verdade. E então, viva como alguém que é suprido, não como visitante da abundância, mas como herdeiro, como filho, como alguém que sabe que o Pai já liberou. Está feito. Se esse ensinamento tocou você, deixe um comentário escrevendo: o meu Deus supre todas as minhas necessidades. Não é para mim, é para você. É um ato de fé, uma declaração pública, um selo espiritual. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que está lutando financeiramente, alguém que vive implorando e não consegue receber, compartilhe. Não por obrigação, por amor. Porque essa mensagem pode ser a virada que a pessoa precisa. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Não por mim, por você. Porque transformação não é um evento. É um processo diário. E nos próximos vídeos você vai aprender outros decretos que Florence reservava para momentos específicos. A porta já está aberta. O suprimento já foi liberado. Agora vá e receba. Está feito. Amém.